Vamos falar sobre um assunto que eu quero muito comentar aqui com vocês, que é sobre um filme que eu assisti recentemente, vulgo ontem. Um ótimo filme, um excelente filme, que é um filme que eu descobri ele por conta do Luigi Matos, do Luigi Verso. Salve, Luigi. O cara sabe muito de filme. E o meu mano Seras, W Seras, amo assistir também os vídeos do Cereal, do Sucrilhos, que também recomenda muito esse filme nas suas lives, na sua criação de conteúdo. E também tá no Letterboxd dele, que eu também vi, que é o Cabra Marcado pra Morrer, do diretor Eduardo Coutinho, um filme de 84, muito velho. E esse filme ele me deu uma puta reflexão, no qual eu queria comentar aqui com vocês. Se você for ver aqui, eu dei 5 estrelas pra esse filme. Eu achei esse filme um filmaço. Filmaço. Ele é. Eu acho que eu posso dizer assim que ele é estilo documentário. Acho que eu posso dizer assim. E eu recomendo esse filme para pessoas que têm curiosidade em conhecer a história do seu país. Se você tem apreço e vontade de conhecer mais sobre o Brasil, assista esse filme. E presta atenção nesse filme. É um filme que eu acho que para pessoas da minha geração Z, dos seus 16 aos não sei, 25. Eu sei que geração Z vai até 30 anos, né? Mas eu acho que por volta da minha idade, eu tenho 21. Dos seus 16 aos 20, 25 anos, talvez seja um pouco difícil você conseguir prestar atenção pra assistir esse filme, porque é um filme que é um filme antigo, é um filme de documentário, querendo ou não. É muito falado, você tem que prestar bastante atenção nas falas, você tem que prestar bastante atenção na história que está sendo contada no filme, pra você conseguir absorver ele na maneira como o Coutinho quer que você absorva. Coutinho, novamente, diretor do filme. Cabra Marcado pra Morrer era um filme que estava sendo produzido para homenagear um líder revolucionário que tivemos aqui no Brasil na época da ditadura militar. Só que daí, por conta da ditadura militar, o filme teve que ser parado durante, acho que 17 anos. 17 ou... 17 anos, se eu não me engano, 17 anos. Aí voltou as refilmagens dele pelo diretor Eduardo Coutinho, que foi atrás da nossa queridíssima Elizabeth Teixeira, que era a mulher do revolucionário, do líder revolucionário que morreu, pra terminar de contar a história deles. E vendo esse filme, a primeira coisa que passa na minha cabeça é: cara, eu sei muito pouco da história do Brasil. E isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Eu tenho meus 21 anos, vai fazer 3 anos que eu saí da escola, vai fazer 2 anos que eu parei de estudar todas as matérias, estudar pra vestibular, coisa do tipo. E mesmo eu tendo interesse em descobrir a história do Brasil, esse filme é um choque de realidade pra você que você acha que você sabe a história, você sabe a história do seu país. Você não sabe a história do seu país. Ele é um choque de realidade pra isso. Tem muita coisa que se você só é uma pessoa que fez o seu ensino médio, terminou, estudou pro vestibular, fez a faculdade, tem muita coisa que você não sabe do seu país, mano. Muita coisa. E esse filme, ele é um aprendizado pra você ir e correr atrás de aprender sobre as pessoas que morreram por justiça no nosso país. Por pessoas que morreram pra você ter a liberdade que você tem hoje. E a gente é tão acostumado a, por exemplo, a só consumir obras americanas, a só consumir coisas feitas por Hollywood. Você pega o filme agora do Paul Thomas Anderson, que tem o DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra. Pô, filmão. Achei esse filme do caralho. É um filme que fala sobre revolucionários contra os militares. É um filme onde os dois personagens protagonistas, pelo menos da primeira metade do filme, são revolucionários, estão na ativa. E tem muita gente que fala: nossa, caralho, pô, filmaço. Tem que ter mais filme desse jeito, coisa do tipo. Nossa, isso aí é muito louco. Só que você vê em seguida Cabra Marcado pra Morrer, você percebe, mano, isso aqui, o que foi retratado em Uma Batalha Após a Outra, também aconteceu aqui no Brasil. E também teve um filme falando sobre isso, brasileiro, de 1984. E isso martelou muito também na minha cabeça. Eu falei, cara, precisa, mano, a gente precisa consumir mais coisa nacional. A gente precisa ir atrás e saber a nossa história, mano. Nem olha o que o Luigi falou sobre esse filme. Eu achei do caralho o que o Luigi escreveu. Um país que viveu um apagão de décadas durante o período da ditadura militar e até hoje não fez as pazes com as vítimas desse período. E pior, não houve pagamento da dívida. Em um determinado momento, um dos camponeses presos e torturado pelos militares disse que era melhor ter logo recebido um tiro na testa que ter passado pelo que ele passou.
Cabra Marcado pra Morrer não é sobre um líder revolucionário que morreu, mas sobre o que ficaram pra viver esse apagão temporal. Apagão que começa com Elizabeth Teixeira, que deixou de ser quem era, mulher de luta, mãe e esposa de João Pedro Teixeira. A escolha de Coutinho de ir em busca dessas memórias, desse reato, por assim dizer, é brilhante. Os personagens do filme que nunca aconteceu se reencontrando com o passado e o presente. Mas o que dói é que eles não se encontram com o futuro. A eterna luta do proletariado, do pobre, do povo sofrido desse país mal resolvido com o seu passado. Mostra no discurso final de Elizabeth que nada mudou. E precisa mudar. Ou o passado voltará a ser presente. Obra-prima. Cara, sim, é muito isso. O que o Luigi fala aqui no final sobre o que o discurso da Elizabeth mostra que nada mudou e precisa mudar, ou o passado voltará a ser presente, é o que também me deixa um pouco encucado. Porque parece que as pessoas não estão mais se importando e isso torna muito fácil de acontecer algo semelhante que aconteceu no passado, no presente agora. E eu não quero parecer um velho, falar, o jovem de hoje em dia não estuda, não quer mais com nada, pipipi, papapó. Não quero parecer isso. Mas que você percebe como que falta incentivo pro jovem procurar saber mais do que aconteceu no passado do país do que ele vive. Cara, falta pra caralho. Parece que estão apagando a memória. E deixa por isso mesmo. E, cara, nossa, isso é muito doido, mano. Eu sou apaixonado por audiovisual. Sou apaixonado por tudo que é feito por uma câmera. Sou apaixonado por arte, enfim. E eu dou graças a Deus como que a arte, ela me traz esse tipo de conhecimento. Algo que, se eu não tivesse ela, eu nunca também teria acesso a isso. Eu nunca também teria vontade própria de erguer minha bunda do sofá e procurar um livro de história para ler. Ainda mais no mundo de hoje, onde é só mais fácil eu ficar no celular e ver um monte de reels e assistindo conteúdo que me interessa. E esse exercício de você sair da sua zona de conforto e procurar entender o que aconteceu no passado é muito prazeroso. Você sente prazer. Eu não sei se para outras pessoas é assim, mas eu sinto muito prazer nisso. Quando eu saio da minha zona de conforto, eu saio do que eu já sei que eu gosto, pra assistir um filme como esse, como Cabra Marcado pra Morrer, porque é um filme difícil de assistir, porque é um documentário, tem muitas partes preto e branco, é uma narrativa, você tem que prestar muita atenção no que tá sendo dito, só que você é muito recompensado. Você começa a ver, você começa a perceber coisas que, cara, nossa, que aula! Como que eu não assisti esse filme antes? E o cinema nacional tem muito isso, né? A gente tá vivendo agora uma época muito legal do cinema nacional. Que ano passado o filme da Fernanda Torres foi pro Oscar. Esse ano o filme do Wagner Moura tá indo pro Oscar. Muito legal. Eu sei que isso faz pessoas se interessar mais em filmes nacionais. E isso é legal, isso é muito bacana. Porque tem que ter interesse em filmes nacionais. Mas existe muito filme nacional que você nem precisa destrinchar muito. Se você destrinchar um pouquinho, se você filtrar um pouquinho, você acha ouro, mano. E você acha um ouro que você não vai ver em Hollywood, irmão. Você não vai ver em outros países. Porque só o cinema nacional tem, mano. Só o cinema nacional tem. E eu acho isso muito legal. Muito prazeroso. Então, assim, se você tá me vendo e você tem, sei lá, a minha idade por aí, cara, assiste cinema nacional, mano. Assiste, tem interesse em saber a história do seu próprio país. Vamos tentar conhecer o passado pra, por acaso, se acontecer no futuro, a gente já tá preparado. A gente já sabe, porque a gente já leu essas histórias. Poxa, o Brasil tem tanta coisa rica, tanta coisa legal. Enfim, essa é a minha recomendação, assistir Cabra Marcado pra Morrer. Excelente filme.